Fala galera da Info 3, eu aqui de novo nesse momento nosso. E aí nós finalizamos a parte de revisão de geometria plana com o apoio didático que vocês vão receber, com as questões e com as duas videoaulas referentes a isso, né? E vamos começar a geometria espacial. A geometria espacial é dividida em duas frentes. Duas frentes. Espacial de posição, que começa agora com essa introdução e outro vídeo que eu vou fazer também, e a espacial métrica, que aqui são os cálculos permitidos. Nessa aqui de posição você vai ver comigo conceitos de entes geométricos, noções geométricas, posições relativas, projeção ortogonal e geometria espacial métrica. A gente vê o cálculo de poliedros de modo geral, poliedro de Platão, prisma, pirâmide, depois cálculos redondos, cilindro, cone e esfera. E geometria espacial é um conteúdo que ele é sempre muito cobrado na prova do Enem. Sempre tem alguma questão referente a isso, sempre questão referente à geometria espacial de posição e à métrica também. E a geometria espacial métrica, às vezes, tem questões que envolvem, por exemplo, numa mesma questão, cone com cilindro, esfera com cilindro, pirâmide, prisma, então tem essa variante. E aqui é um conteúdo que vai exigir que você tenha uma leitura melhor, que você use o seu conhecimento do segundo ano para que você possa entender mais a questão desses tópicos aqui. Bom? E o que nós vamos estudar hoje nesse primeiro tópico, nesse primeiro slide? Só os conceitos primitivos e postulados e algumas posições relativas, tá bom? O início de posições relativas. E aqui são conceitos primitivos e postulados. Conceitos primitivos são as primeiras noções voltadas sem definição. E o que é noção? É algo que você adota sem ficar definido. Porque na matemática, a partir do momento que você tem o livro de Euclides, na matemática, tudo que eu disser na matemática tem que provar que é verdade, né? Mas alguns tópicos chamados de conceitos primitivos, você não precisa provar. Por exemplo, ponto é ponto, reta é reta, plano é plano. Eu vou dar meu conceito de ponto. Lugar no espaço. Reta, conjunto de infinitos pontos alinhados. Plano, conjunto de infinitas retas e infinitos pontos. Então, o que é o ponto? O cantinho da parede que você está vendo, que está na sua casa. O cantinho é um ponto. O que seria essa reta? O encontro das paredes. E o plano seria a própria parede. Os conceitos, esses conceitos primitivos, cada um de vocês, todos os alunos da turma, cada um pode ter seu próprio conceito. E pode formular seu próprio conceito de acordo com suas experiências de vida. Não necessariamente tem que ser um conceito formal, já que são conceitos primitivos. E o que são proposições? São aceitas mediante demonstrações. Você propõe uma coisa e vai ter que demonstrar aquela proposição. Agora, existem postulados que são as primeiras proposições que são as adotadas sem nenhuma demonstração, sem uma definição. Você apenas aceita sem demonstração nenhuma, porque na realidade ela já é explícita no que ela pede. Já mostra algum desenho, já mostra que aquilo é verdade. Tá? Eu trouxe algumas aqui para vocês, para que vocês possam ter esse conhecimento. Então, primeiro postulado. Existe a reta, e numa reta, bem como fora dela, tem vários pontos. Traduzindo. Em uma reta e fora dela, eu tenho infinitos pontos. Dentro e fora da reta. O outro, existe um plano, e num plano, bem como fora dele, tem infinitos pontos. Mesma coisa. Eu tenho um plano, então dentro e fora desse plano eu vou ter infinitos pontos. E postulado de determinação. É uma hora que você determina uma reta. Dois pontos distintos, muito cuidado com os dois pontos distintos, determinam uma única reta que os contém. Né? Então, para você determinar uma reta, você tem que pegar dois pontos distintos. Está aqui o desenho ao lado. E para definir
plano. Você pega 3 pontos não colineares que determinam um único plano que passa por esses 3 pontos. Tá? E o plano ele é determinado na matemática. A letra grega, geralmente as primeiras letras gregas, alfa, beta, gama. E reta ou é pelos pontos que você marcou, no caso que é a B, ou então reta minúscula, uma letra minúscula do alfabeto, vai te dar a notação, nomenclatura de reta, tá bom? E aqui é interessante ressaltar o seguinte: por que 3 pontos? Pense na mesa da sua casa. Se a mesa da sua casa tiver as pernas na mesa, você pode deixar a mesa com apenas 3 pernas, porque aquelas 3 pernas vão formar um plano e vão enrijecer a mesa. Ah, Max, que história louca. Não, ó, é só você pensar o seguinte: como é que você vê uma moto equilibrada? Como é que a pessoa estaciona a moto? Ela bota o tripé, a moto dá uma leve deitada, mas tá ali parada, né? Não tá estacionada. Aquele tripé, deixa eu ver se eu coloco bem aqui, ó. Aquele tripé da moto, juntamente com as 2 rodas que você tem, elas formam aqui, ó, um triângulo. E a formação desse triângulo é a menor representação matemática de um plano. É um triângulo. Por isso que o triângulo é a figura mais estudada em toda a geometria e tem tanta aplicação com ele por conta desse procedimento, desse padrão que ele possui. Tá? E aí eu botei o postulado da inclusão. Se uma reta tem 2 pontos distintos no plano, então essa reta está contida no plano. Está aqui. O desenho já mostra isso. Lembra que aqui são postulados apenas para você dar umas pausas no vídeo e ficar anotando, mas elas é só para você ter uma noçãozinha de como é que funciona a geometria espacial de posição. Tendo a separação de pontos de um plano, aqui afirma que uma reta R e um plano alvo separa esse plano em 2 subconjuntos, ou que a gente chama de 2 semiplanos, que é o alfa linha e o alfa 2 linhas, ou seja, uma reta pode separar o plano em 2. Basicamente é isso. Bom, chamado de semiplanos. E quais são as posições relativas que nós temos? São 3. Pode ser a posição entre 2 retas, a posição entre reta e plano e a posição entre 2 planos. E para esse primeiro caso do vídeo aqui nosso, iremos estudar apenas as posições relativas entre 2 retas. E que posições são essas? Eu coloquei esse quadro aqui para você, ó. Eu tenho 2 retas distintas. Elas podem ser coplanares ou reversas. O que são retas coplanares? Coplanar quer dizer que pertence ao mesmo plano. Retas reversas não pertencem ao mesmo plano. Então eu posso ter 2 retas que são, aqui com o dedo, ó, paralelas distintas, uma em cima da outra, paralelas coincidentes. Elas podem se tocar em um único ponto. E aí você tem 2 retas concorrentes. Beleza? 2 pontos em comum, um ponto em comum apenas, tem 2 retas concorrentes. Uma em cima da outra, paralelas coincidentes, paralelas distintas. Todas pertencem ao mesmo plano, à mesma superfície, à mesma parede, que são retas coplanares. Agora se eu pego 2 retas assim, ó, vendo? Uma reta para cá e outra assim, eu tenho 2 retas que não se tocam, não tem ponto comum, mas não estão no mesmo plano. Então, eu não tenho nenhuma parede que passa pelas duas, porque uma está correndo assim, horizontal, a outra está na vertical. Eu tenho um exemplo de 2 retas que são reversas, 2 retas reversas. E aqui está o desenho, ó, que são retas concorrentes. Se somente ser assim, um único ponto em comum, e as paralelas, elas são paralelas se elas são coincidentes ou são coplanares e não possuem ponto nenhum em comum. E 2 retas concorrentes. Você tem 1, 2, 3, então elas formam um plano. E aqui nas retas
paralelas também tem a formação de um plano com elas. Beleza? Esse conteúdo é muito mais teórico, tá? Tanto é que o nosso exercício que eu vou apresentar a vocês, ele é bem teórico mesmo, ele tem questão de VOF, tem um cálculozinho que eu coloquei só para dar uma emoçãozinha, mas ele é bem teórico, viu? E aí tem o exemplo dos retas reversas. Elas são reversas somente se não tem planos que contém as duas. É só você imaginar que você tem um papel. Em cima do papel você coloca uma caneta e você pega outra caneta para furar aquele papel. Longe da caneta que está em cima do papel. Então essas duas canetas, uma vermelha que está aqui em cima e outra preta para furar o papel, elas duas são exemplos de duas retas que são reversas. Beleza? E aí tá o desenho bem bacaninha aí, ó. A reta RS são exemplos de retas reversas. Por que eu botei esse desenho que a gente chama de caixa, ou na geometria espacial hexaedro, paralelepípedo ou prisma de base quadrangular? Porque na realidade esse desenho ele funciona como se fosse uma sala que você esteja vendo esse vídeo, uma sala de aula, uma sala de consultório, enfim, qualquer sala que possua 4 paredes mais o teto e o chão, você pode pensar nela como sendo o teu espaço para você definir cada elemento. Então, ó, cada cantinho desse aqui, ó, cada cantinho desse que vocês vão aprender mais tarde que são vértices, cada canto desse é um ponto. Cada separação que você tem entre essas paredes aqui, ó, que mais tarde vai aprender que são chamadas de arestas, elas representam também retas, pedaços de uma reta. Então percebam, a reta R está no plano que é a parede de cima, a reta S está no plano que é a parede de baixo. Elas não se tocam e pertencem a planos diferentes, duas retas reversas. É o exemplo das retas reversas. E cada parede dessa estrutura aqui, que aí se você estiver numa sala agora, você vai ter as paredes laterais, o teto e o chão, cada uma delas é chamada de faces. A gente conhece como face. Então, para você entender geometria espacial, basta você olhar no ambiente que você se encontra. Separação entre as paredes, repetindo, separação entre as paredes, reta, ponto de encontro, que são os cantinhos da sala que você se encontra, ponto. As paredes, cada parede dessa aqui são planos, e aí a gente vai entender que cada canto desse é chamado de vértice, cada separação dessa das paredes tem um limite, são chamados de arestas, e cada uma dessas paredes que delimita a figura chamada de faces, beleza? E aí eu coloquei aqui 4 exemplos de como você determina um plano, né? Usando 3 pontos não colineares, que não colineares é assim, ó, que nem aquele símbolo, aqui é nerdismo agora, que nem o símbolo do Brainiac, aqui que ele fica na testa, né? Brainiac, aquele inimigozão do Superman. Então aqueles 3 símbolos aqui são exemplos de 3 pontos não colineares, uma reta e um ponto fora dela. Você pega esse ponto e 2 pontos aqui, formam um plano. 2 retas concorrentes também formam um plano. E 2 retas paralelas distintas também formam um plano. Beleza? E aí fica para a próxima apresentação as outras posições relativas e mais conhecimento de geometria espacial e posição. Deixei um exercício para vocês, bacaninha, para que vocês possam treinar essa parte. Beijo do gordo, sucesso de bom e até a próxima semana. Tchau!